Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai aprender uma fórmula que é como se fosse um veículo de desintegração sobre a impressão, né? Ou seja, a gente consegue sobre um plano imprimir vários formatos de é, de estruturas por via das retas. Retas, elas são mais do que aquilo que você pode pensar. E elas sempre serão, porque a gente consegue desenvolver as retas entre interseções de retas. E aí a gente chama isso de planos. A matéria, ela é nada mais e nada menos do que a interseção de uma fonte de desimpulsionar retas, né? E a desescalação dessa fonte se faz uma forma, né? Hoje a gente vai falar sobre a arte da equação da reta. E a reta, ela surge a partir de uma fonte de despontualizar um ponto. A despontualização de um ponto é um risco, é uma reta. Um risco em um universo, seja qual tipo de risco, ele se torna uma reta. E a gente, só por consideração de transduzir o plano, a gente consegue a curva, né? A curva, ela é uma movimentação de uma reta, dos pontos dos ecos de uma reta. Então, quando a gente desenvolve uma fórmula de reta, a gente consegue consolidar nessa forma uma impressão por ecoação de decaimento. Olha, para quem não sabe, a exposição sonora de uma fonte ela se dá por meio de retas e adequações de retas, né? A própria notação harmônica, ela desimpressiona-se por reta, né? Por eco de uma reta. A reta, ela representa a tensão entre dois pontos principais, e sobre esses dois pontos principais existe a desescalação de pontos nesse centro de tensão, né? E aí a gente sim pode falar dos raios, do diâmetro de uma circunferência, que também são retas. Bom, se a gente trabalhar com instrumentos musicais, como vocês estão vendo aqui atrás, se eu te desenvolver, né, a sensibilidade sonora, e aí a gente tocar alguma nota, ou até mesmo uma composição harmônica, eu posso, a partir do desenvolvimento que você tem no instrumento, te pedir a cumplicidade de expor, a partir da sua mecânica, essa equação de sons, que a gente se diz notações musicais, que a gente se diz concentrações, ou seja, concertos de ações mecânicas, onde desimporta
a sustentação orgânica que arco referencia reflexo no interior por equação ou desadequação orgânica. E aí você consegue a matemática ou a materialização de ações que vão desadequacionar por envolvimento sensitivo e agravamento dessa semelhança de sons por desenvoltura, né? Por apego e desapego dessa imposição de ações. Ao mesmo tempo, a gente pode voltar a um tempo atrás na história dos seres e contar sobre a agricultura. E eu posso pegar assim, ó, e falar assim, ó, desenvolve essa equação aqui, ó. E aí você vai pensar assim, ó, como um ser antigamente sem educação da escolástica que a gente tem hoje em dia conseguiria desenvolver essa questão, responder ao pai ou à escola sobre essa equação. Ele pegaria essa questão e buscaria na natureza a resposta a partir de comparações que, sobre os seus sentimentos empirísticos, sustentariam que determinada essa questão, essa folha é de determinada árvore e X da questão e pronto, acabou. Essa é a resposta. Essa é a resposta da equação. Então, descubra de que árvore é essa folha. Resolva essa equação para mim. Toma. Opa, eu vou lá na natureza e vou descobrir. E aí, dependendo da minha descoberta, eu vou ter o deslocamento, eu vou ter o fruto, eu vou ter o tipo de terreno, eu vou ter um universo de informações que conecta o agente ativo de produção dessa folha, dessa questão, na realidade, né? Que comunga, né? Que utiliza desse desenvolvimento. Então isso é natureza, isso é educação por uma outra base de resolução de atividades, né? Isso é prova. Me prova que você é capaz de responder essa pergunta. Poxa, eu trouxe uma folha parecida. Então sua pontuação não foi 100 nessa prova. Você tirou... deixa eu ver o quanto parecido é. Você tirou 50, 60, né? Mais ou menos. Mas é parecida mesmo. Isso também é equação, querendo ou não, né? Pode ter uma partição abstrata, ou seja, um elo de estimar o raciocínio de uma versão de resposta, a ansiar, torcer pelo agente que vai buscar na natureza essa parecida, essa ou a resposta certa, vai conseguir encontrar a planta. E aí você consegue desmarcar um território e desenvolver o apreço de alguém nesse território. Nossa, isso é excepcionante emocionalmente e tem tudo para dar certo, né? Bom, então a equação, né? Para quem pensa assim, a matemática é difícil, a gente não consegue fazer equação, mas se você pensa que você consegue beijar na boca, se você pensa que você consegue casar, se você pensa que você é vivo, você consegue desenvolver equação de reta, porque a equação ela é
ela é a impressão por ecos de uma fonte de ação. E olha só, a gente tem o caule que conecta com a árvore, e a árvore ela tem uma fonte de extrair sais minerais a partir da raiz, que sobre temperatura e a dissolução dos sais na terra por meio da água, ela consegue, ó, puxar, minerar corticoides, né? Seiva bruta, e sobre esse movimento incandenciar aquilo que ela tem potencial de fonte, ou seja, harmonia para desenvolver. E aí cada movimento, cada respiração é um parágrafo, uma desescala de ação, de conexão, é uma reta em equação dessa ação. E aí a reta vai, ó, adequacionando, ó, o que? A sua notação. Então isso aqui é uma nota prima da natureza. Isso aqui é uma nota que nos ajudou a fazer esse edifício de saber, a ter controle sobre essa demanda, né? Fazer essas contas, guardar, dividir, né? Opa, rasgar não, né? Rasgar não. Respeitar a natureza. Bom, isso é muito bacana e a gente precisa praticar olhar assim, porque nós temos predileção nos dias de hoje para a preguiça. A preguiça, ela é uma aparência de poder sobre a desporte de raciocínios sobre ações, porque sobre as pessoas que trabalham, alguém que não precisa trabalhar se parece poderoso. E aí a gente às vezes sobre essa aparência meio que edifica a nossa casa. E a nossa casa hoje em dia ela tá muito para as aparências. A gente contrata pessoas por aparência. A gente se contagia por aparência. Tem muitas informações que são embebidas de aparências para que você ou nós não conseguimos ver por trás delas. Mas por isso que a gente precisa treinar a equação de retas para conseguir ver por trás das aparências desse decaimento de nota, aquilo que está por dentro, aquilo que monta tudo isso, né? Para encontrar motivo, razão sobre essa resolução, esse desejo que nasce desses universos, né? Por que que você se atrai mais a alguma coisa do que a outra? Será que você realmente nasceu para ser atraído por isso? Ou você está viciado, alcoolizado, drogado para não ver por trás das imagens embebidas daquilo que te diz poder sobre determinados tipos de poderes, né? Porque o poder ele não existe, cara. O poder ele é aquilo que a gente tem no artificial, né? O poder é artificial, cara. Não é real. Poder não é real, é artificial.
porque tudo aquilo que você consome tem um preço. E o preço, ele é real, ele não é artificial. Agora, um poder, ele pode até mesmo parar você. Mas isso tem um preço. Entende? O parar tem um preço. E aí o preço, ele é real, ele não é artificial. Você entende? Aqui a gente vai aprender a artificialização dos números que representam sobre uma indexação de fórmula a o descomprimento a partir de operadores lógicos que levam ao resultado. Mas isso, na realidade, é você buscando um complemento de algo que objetifica complemento. É você buscando comida, é você buscando palavras, é você buscando a fechadura ou a árvore que expõe na sua fonte folhas com esse lazer aqui, ó, essa imagem. É isso. Isso é sabedoria. A artificialidade, a gente tem aos montes, olha. A placa, ela é um sinal de poder. Obedecer ela, na realidade, é gastar energia. Parar, né? Lembra as placas de trânsito? Parar, acelerar, né? Semáforo. Bom, dito isso, vamos lá, vamos convergir a nossa concentração durante um período de tempo para buscar dentro dessa demanda social, desse plano real, desses artifícios embebidos de artificialidades, poderes artificiais. Lembra? Ninguém tem poder, a gente tem a artificialidade. Nós mesmos, quando estudamos, a gente ganha um retrato de artificialidade de poder. Isso não prova nada que a pessoa é poderosa. Somente a realidade sobre a pergunta e o aproveito de uma resposta pode provar que a pessoa ela tem uma certa contração, uma certa equação de adjuntos de retas e fontes de informações para imprimir sabedoria sobre esse ponto de vista, sobre essa grade curricular. Você entende? Então, é assim que a gente vê os fakes currículos, os fake rículos, né? Você já pensou em parecer aquilo que não era para agradar uma pessoa? Obviamente que sim. Qualquer um aqui busca isso. Por quê? Porque isso é atrativo, isso é colorido, isso é amor. Ou buscar um amor que vai descompatibilizar, né, por atenção isso, né? Então o poder é esse artifício. Ele é necessário. Ele é a contração de ondas. Cor prova poder. Você aí, ó, coloridão, você tem poder, porque a cor prova poder em você, né? E aí eu não estou falando da cor racial, eu estou falando da cor molecular, né? A gente tem o artifício molecular de modular a atenção frente à exposição de uma cor, porque ela contamina o desimpulso da cadeia eletromagnética nervosa, né? Contraindo o nosso cérebro a uma onda. E a onda ela tem ritmo, sim. A cor ela é um fundamento rítmico. Até mesmo a gente consegue desescalar a cor por gradientes de cores, né? A gente descalibra a cor. A gente tem o contraste,
né? Ahn, isso é muito bacana, isso é natureza e a gente tem transportado essa natureza versiculadamente para os conhecimentos acadêmicos, laboratoriais, né? E a gente tem uma exponenciação disso cada vez mais resistente. Por quê? Porque a gente está num futuro de intenções. Então, se no passado eu dava para o meu filho uma folha, ó filho, responde essa equação aqui para mim, ó. Vai lá nesse terreno aqui e acha a árvore que tem essa folha. Hoje eu consigo falar para o meu filho, filho, vai no supermercado, toma aqui, ó, lista de compras. Filho, vai na escola e tira nota boa. Escuta a professora, se relaciona bem, mostra a educação que o papai te deu. Se você tiver algum defeito, o papai vai ajudar você a administrar esse defeito. Você está pronto para ir para a escola. Filho, vai na farmácia e compra isso aqui, ó, para sua mãe. Toma. Filho, cadê o troco? Olha, isso é importante. Então tá vendo? Hoje a gente tem muita artificialidade. É uma graça, é bacana, é divisório, é cumplicidade, é comunhão, é. Só que tem muita mentira, tem muito poder aí por trás disso, artificialidade, entende? E poxa, ser humano com poder ele trai muitos seres humanos. Eu aposto que você, durante a sua vida, fez uma porção de amigos. Porém, hoje em dia você vê que eram salgadinhos, eram eram sorvetinhos, eram coisas assim, não eram realmente são os amigos que realmente ficam desgostando da gente para a vida inteira são poucos e geralmente são mais familiares. E hoje em dia, olha lá, se você vai ter um familiar que vai desgostar de você por toda a vida, né? Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com esses discursos, né? Que às vezes fazem as pessoas romperem-se por gradientes de instantes de interpretação, né? Ou seja, são riscos de interpretação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem as sinalizações de amigos que nos ajudam a resolver equações e dos amigos que nos ajudam a é, a nos enganar sobre a resolução da equação por operadores lógicos, né? A gente não enxerga o operador lógico na sua certeza. A gente começa a ver um menos no lugar do mais, uma multiplicação no lugar de uma divisão e assim sucessivamente, né? E aí isso dificulta a gente de chegar no lugar correto e resolver as equações. Bom, essa foi a introdução para esse conhecimento e aí vamos lá, vamos aprender sobre a matemática. Essa extração das impressões que podem nos render, né? Render respostas melhores na vida.
Equação da reta. Então, a gente tem, ó, uma fonte, né? Fonte geralmente são no organismo, a gente tem todos os dados sensitivos são fontes. Tudo que mexe com o lado sensitivo do organismo, né, são fontes. E aí as fontes, né, elas têm ação, e dessa ação elas têm coisas que batem e refletem as ações, ó. Principalmente quando a gente fala de um organismo de dentro para fora, porque à medida que a gente vai desmotorizando aqui, ó, as ondas elas vão batendo aqui assim, ó, e a gente antes de largar delas, olha o tanto de batida de reação que fez. Então a gente tem a reação até deixar o movimento pronto. Então, o que é o movimento? O movimento é uma equação. E é sim uma equação de retas. Porque vamos supor que a gente tem o organismo aqui, ó. E nesse organismo, para a gente se movimentar, ó, tá vendo as retas aqui, ó? A gente tem braços retos, pernas retas. E para a gente se movimentar, ó, aos deltas aqui, ó. Só que ao mesmo tempo que a gente despressiona aqui, ó, sai uma dispersão aqui, ó, consignada aqui e consignada aqui, ó. Então, isso são equações, ok? Equações da reta. Então, muita gente confere a equação, né? A gente coa café, a gente faz equações resolvendo contas que vão fazer mais ou menos cachos de uvas, né? E vão fazer mais ou menos isso daqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Opa, achei esse resultado aqui, ó. Só que se a gente separar aqui, ó, colocar um campo, e aí a gente pode ver que esse aqui é o meio do campo e que a gente tem a sombra do campo aqui, ó, sendo emitida aqui. Por quê? Porque toda ação ela tem uma reação, ou seja, toda a reta ela tem um planejamento, um plano, né? Uma indexação. E aí a gente consegue ter por causa disso, né? E aí a gente fica, né? Isso aqui é a gente de cima para baixo, ó. Esse meio de campo, tá vendo? Olha que legal, ó. Que é isso aqui, né? Isso é um cara com as pernas abertas e com os braços abertos, né? Olha só que legal. Vamos ver, desenhar. Vamos pegar esse retrato. A gente consegue fazer correntes assim, ó. Quer ver? Olha que legal. A roda. Dependendo de como a gente coloca, a gente consegue montar. Isso aqui tudo é um ser, né? Só que isso aqui é o cérebro do ser. Olha como é que nasce o cérebro. Isso aqui é como se fosse um neurônio ou um impulso sináptico. Pera aí. Sério mesmo. Não tô estimando nada, não. É real.
Não é para poder bancar o conhecedor, não. Aqui, ó. É quase uma rosa mesmo. Por que que é assim? Ué, por causa da fonte. Ué. Tá vendo? Por causa da fonte e do despercurso de fonte sobre o movimento desse átomo, dessa realidade, cara. Se a gente for ver isso aqui, ó, isso aqui pode ser um cérebro. Um cérebro ele pode se formar assim, ó. Massas cerebelares, córtex. E cada área ela representa uma desescalação de reação desse eixo cognitivo, ou seja, dessa luz aqui, ó. Então a gente tem esse córtex aqui. Opa, a gente tem esse córtex aqui, ó. Né? Tá vendo? Aqui, ó. Que a gente tem esse daqui. E assim sucessivamente. Não é doido essa questão? Então isso realmente a gente tem essas equações de retas, né? Vamos lá, ó. Equação da reta é uma lei matemática que determina um conjunto de pontos que formam uma reta representada em um plano cartesiano x e y. Então, eu tenho um ponto e se eu balançar esse ponto para cá e para cá, a gente vai ter, ó, um arco de movimentos de um ponto, né? E aí esse arco de movimentos ele vai gerar aquilo que a gente chama de reta, né? Ou seja, ele vai construir uma reta se eu balançar um ponto, né? Se eu transmitir o impulso desse ponto aqui, ó. Então isso é um ponto que desconjuntificadamente, né, multiplicadamente, ele consegue assumir vários pontos, ó. É o tal da meiose, né? Tá vendo? Então é isso aqui, ó. Por exemplo, se eu, dependendo da forma que eu apertar a mangueira ou cuspir alguma coisa, ele pode ter diferentes jatos, né? Ou seja, isso aqui é o filtro, é o colimador. É aquilo que vai dizer o tamanho da reta sobre os pontinhos. Então aqui, ó, a gente tem 2, 4, ou seja, é uma exponenciação 2 elevado a x, né? Conhecendo as coordenadas de dois pontos distintos que pertencem à reta, podemos determinar a sua equação. Então, se a gente conhece dois pontos distintos da reta, olha só, a gente tem esse ponto, e aí esse ponto fez 2 pontos, e esses pontos fez 2 pontos, e esse ponto fez 2 pontos, e assim sucessivamente, né? Olha o que a gente vai ter. Vários pontos agora, né? É a exponenciação. E o que está dizendo ali na questão matemática? Se a gente conhece 2 pontos pelo menos, ó, ou seja, o resultado da meiosa,
ou da fissão do primeiro movimento, o primeiro delta do ponto, ó, esse é o primeiro delta. A gente conhece a lei de formação, né? A lei de formação é isso. Também é possível definir uma equação da reta a partir de sua inclinação e das coordenadas de um ponto que lhe pertence. A partir da sua inclinação, ou seja, a inclinação é isso aqui, ó. Inclinação é isso aqui, ó. Por exemplo, isso é inclinação. Tá vendo? Então, eu consigo conhecer a lei de formação dessa equação, porque o resultado vai ser, né, esse. Ou seja, é aquilo que vai refletir num plano, né? Então, eu desmando, ou o contrário, né? Essa é a formação e esse ponto aqui é o resultado. Vice-versa, né? Vice-versa. Então vamos lá. Equação geral da reta. Primeiro a gente tem que saber que toda reta a gente consegue desenvolver aquilo que é muito natural, a circunferência, a rota, né? Então, em qualquer reta a gente consegue desenvolver uma roda. É isso que a gente precisa de entender, né? Equação geral da reta. Por que geral? Porque toda fonte viva, né, ela tem essa escala aqui, ó. Essa desoportunidade de escala, né? De fazer-se escala a partir do reflexo da equação. Tá vendo? Então, a equação aqui, ó, é isso aqui, ó. Você fazer x e y, ou seja, você consegue contrair ou expandir. Uma reta no plano pode ser representada pela equação ax mais by mais c igual a zero. O que é o zero aqui? Se não esse ponto aqui, ó. O zero é o pontinho, é a fonte, né? E se eu tenho a fonte, a imagem da fonte, eu tenho o AX. O AX é aqui, ó. X. C é a fonte, é zero, né? AX, BY e peraí, mais C. Cadê o C? Mais C é igual a zero. Então vamos lá, ó. A gente tem o zero, o X, o Y e o C, né? Ou seja, a imagem ao C. Guardem isso aqui, ó. Guardem isso aqui. Por exemplo, 2x mais 3y mais 4 é igual a zero.
2x mais 3y mais 4 é igual a 0. Dois pontos definem uma reta. Então, dois pontos definem uma reta. Dois pontos definem uma reta. Desta forma, podemos encontrar a equação geral da reta fazendo o alinhamento desses pontos com um ponto x, y genérico da reta. Então, dessa forma, podemos encontrar a equação geral da reta fazendo o alinhamento de dois pontos com um ponto xy. Então, ó, esses dois pontos a gente consegue fazer o alinhamento deles com um ponto x, né, com um ponto y e o ponto x, com um ponto x e com um ponto y. E aí, ó, a gente consegue fazer o alinhamento delas, sim. Sejam os pontos A, XA, YA e B, XB, YB não coincidentes e pertencentes ao plano cartesiano. Três pontos estão alinhados quando o determinante da matriz associada a esses pontos é igual a zero. Assim, devemos calcular o determinante da seguinte matriz: xy1, xaY1, xbyb1 igual a zero. Desenvolvendo o determinante, encontramos a seguinte equação: ya menos yb vezes x mais xb menos xa vezes y mais xa yb menos xb ya igual a zero. Vamos chamar A de ya menos yb, B de xb menos xa e C de xa yb e menos xb ya. A equação geral da reta é definida como ax by mais c. Bom, vamos voltar aqui e ver. Ó. Sejam os pontos A, xa, ya. Então, esse ponto, a gente tem esse ponto A e esse ponto B. O ponto A vai ser aqui, ó, xa, ya. O ponto B vai ser xb, yb. Quem viu, né? Aqui, ó, b, y, yb. X, A, XA, XB, né? Aqui, ó, YA. Então, sobre a reta Y, e sobre a reta x, né? Essa dimensão x, a gente tem para A e para B, para B esses valores, né? Então vamos lá. Continuando, ó. Dessa forma, podemos encontrar a equação geral da reta fazendo o alinhamento de dois pontos com um ponto xy genérico da reta. Então, a gente fez o alinhamento aqui, ó, com esses dois pontos.
sejam os pontos A, XA, YA e B, XB, YB. Então, o ponto A equivale a XA, YA, e o ponto B equivale a XB, YB, certo? Certíssimo. Três pontos estão alinhados quando o determinante da matriz associada a esses pontos é igual a zero. Então, quando a gente coloca o determinante igual a zero, a gente tem três pontos ligados. Três pontos estão alinhados quando o determinante da matriz associada a esses pontos é igual a zero. Então, se a gente colocar o determinante aqui igual a zero, a gente vai ligar esses três pontos. Vamos supor que aqui é o ponto zero do gráfico. Então, eles estão ligados no ponto zero. Assim, devemos calcular o determinante da seguinte matriz: x, a e b e 0. y0, ya, yb. Igual a zero. Desenvolvendo o determinante, encontramos a seguinte equação. A gente sabe que para resolver matriz, a gente tem yb menos ya. Espera aí, vamos pegar essa imagem aqui que fica mais fácil pra gente. Fica assim, ya menos yb ya menos yb vezes x mais xb menos xa mais xb menos xa vezes y mais xa e xb xa vezes xb menos xb menos ya. Eu acho que a gente, para resolver isso aqui, a gente ia ter que repetir isso aqui, assim, x y x y xa xb ya yb x. Peraí, fiz errado. xa xb xb ya yb. E aqui de novo, x xa xb y ya yb. Aí a gente faz isso aqui, x equivale a 0, ya vezes, deixa eu ver aqui, yxb e xa vezes xb. Aqui a gente tem x que multiplica y ya vezes 1 mais y vezes 1 vezes xb. Isso, acho que tá errado.
Depois XB, YA. XB, Y. Ah, não, não é assim não. É, eu tenho que voltar, tem que. Tá vendo? Uma coisa precisa da outra. Matriz, determinante da matriz. É. Vamos buscar rapidinho aqui. Como resolve determinante de matriz? Só pra gente ter uma ideia. Multiplica os valores da diagonal principal, multiplicar os valores da diagonal secundária, subtrair o produto da diagonal secundária do produto da diagonal principal. Imagens. Então era mais ou menos isso. Ó, fica assim. Essa é a dica, né? A gente vai fazer um vídeo aqui de matriz. Mas aqui, ó, a gente tem 3 e aí repete a primeira e a segunda. Repete a primeira e a segunda. Então, nesse caso, a gente faria isso aqui, ó. Desenhar. Porque isso aqui já é a resolução da matriz. Só para ter uma ideia. Ctrl X, um pouquinho, Ctrl V. Então a gente pegaria isso igual eu estava fazendo mesmo. Ctrl C, Ctrl V. Opa. Ixi. Aqui. Tiraria isso. Eliminar isso aqui também. Vou fazer isso aqui. Aí, ó. E 1. Né? E aí, para resolver o determinante da matriz, a gente faria isso aqui, ó. Somaria as diagonais, né? Aí, ó, x0 mais y a mais 1. E aí tem y0 mais 1 mais xb mais 1 mais xa mais yb, né? A gente tem isso menos isso aqui, ó. Vamos fazer bonitinho, né? Desenhar. Menos isso aqui, ó. Vxb mais ya mais 1 yb mais 1 mais x0 1 mais xa mais y0. Deixa eu ver aqui, ó. Ou menos, né?
Acho que nesse caso é menos. Posso mudar aqui, ó. E aí resolver, né? Resolver essa matriz, ó. Isso aqui vai ser x0 menos xb, vai ficar isso aqui, ó. Vamos pegar a colinha aqui. Desenhar. Vai ser isso aqui, ó. YA menos YB vezes X mais XB menos XA vezes Y mais XA vezes XB XB. Vamos voltar aqui na coisa, ó. Vamos chamar A igual a YA menos YB A vai ser igual a YA menos YB B vai ser igual a XB menos XA C vai ser igual a XA vezes YB menos XB vezes YA menos XB vezes YA. Então esse é o C, ou seja, o zero, né? Vamos ver aqui, ó. A equação geral da reta é definida como AX. A equação é AX mais BY mais C é igual a zero. Então, A vale Y, quer ver? Onde A, B e C são constantes e A e B não podem ser simultaneamente nulos. Então, A e B não podem ser simultaneamente nulos. A e B. E A, B e C são constantes, ó. A, B e C são constantes. Vamos ver um exemplo aqui. Encontre uma equação geral da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 8. Então a gente tem um ponto que é o A menos 1 e 8, B menos 5 e menos 1. Um ponto que é o B, que é menos 5 e 1. E menos 1, né? Menos 1. Primeiro devemos escrever a condição de alinhamento de 3 pontos definindo a matriz associada aos pontos dados e a um ponto genérico PXY pertencente à reta. Então o nosso ponto genérico aqui, ó, que vai pertencer a essa reta, a essa reta aqui, vai ser esse ponto P, que vai ter o valor de x e de y. Esse é o genérico.
E aí a gente, ó, pegou ó, x, y e 1. E aí a gente pegou também, ó, para o ponto A, P, né? Pro ponto A gente pegou o menos 5, menos 1 e 1. E pro ponto B a gente pegou o menos... Não, é menos 1, peraí. No A, menos 1 e 8. Menos 1, 8 e 1. E no B a gente tem o... menos 5, menos 1 e 1. Vou pôr assim para ficar mais fácil para mim. Isso aqui tem que ser igual a zero. Essa é a tal da matriz. Né? Vamos fazer a matriz direitinho aqui para ver ela. A matriz é isso daqui. Ó. Esse tipo de campo. Desenvolvendo o determinante, encontramos. Então, desenvolver o determinante é aquilo que a gente viu, né? A gente vai, ó, mexer com as diagonais. Vai fazer esse tipo de arado. Né? Se a gente fizer essa imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Ixi. A gente consegue, ó, resolver a determinante. Vamos trazer para cá. Vamos lá. X mais 8 mais aí cuidado, chega. Pode enviar para trás. Essa parte é difícil para mim que eu não treinei antes. Mexer com isso aqui. Matriz. Tem um tempinho que eu não trabalho. Ó, x mais 8 mais 1 menos y mais 1 mais menos 5 e 1 menos 1 e menos 1, né? Mais menos 1 mais menos 1 mais menos 1. Foi isso, né? Foi isso. E aí isso aqui vai ser menos
menos 5, menos 5, menos 8, menos 1, menos 1, menos y, menos x, né, na verdade. Menos 1, menos y. 1, menos 1, menos y. E aí isso tudo vai dar essa aqui, ó. 8 mais 1, x. Mais 1 menos 5y, mais 40 mais 1, igual a 0. Vamos pegar essa... Ctrl C. Ctrl X. Tá bom aqui. Isso tudo vai dar equivalente a isso aqui. Bom, a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B é a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B é 9x menos 4y 9x menos 4y mais 41 igual a 0. Para saber mais, leia também sobre determinante. Aí, ó, semana que vem a gente vai aprender esse conteúdo aqui. Já vou até salvar aqui de uma vez. E aí depois a gente pode até voltar aqui. Equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é da forma y/mx mais n. Então vamos apagar isso aqui, vamos pôr equação reduzida da reta. Y é igual a mx mais n, onde x e y são os pontos no plano. Então esse é um ponto e esse é um ponto no plano, ó. São pontos no plano. M é o coeficiente angular inclinação em relação ao eixo x. M é a inclinação em relação ao eixo x. Vamos ver se a gente consegue, ó. M a gente tem aqui, ó, inclinação. Se tivesse um outro M, a gente conseguiria uma outra inclinação. E o N é o coeficiente linear, ponto onde a reta corta o eixo y. N coeficiente linear. Ponto onde a reta corta o eixo y. Então a gente tem o eixo y
E aqui o ponto onde ela corta, né? Tchan. Ponto onde ela corta o eixo Y. Voltando. Coeficiente angular. Podemos encontrar uma equação da reta R conhecendo a sua inclinação, direção, ou seja, o valor do ângulo que a reta apresenta em relação ao eixo X. Então, ângulo em relação ao eixo X. Para isso, associamos um número m, que é chamado de coeficiente angular da reta, tal que m é igual a tangente do ângulo. O coeficiente angular m também pode ser encontrado conhecendo-se dois pontos pertencentes à reta. Então, se a gente conhece dois pontos pertencentes à reta, a gente consegue o m. A gente consegue achar o m. A gente tem x1, y1, um ponto, x2, y2, outro ponto. E aí a gente tem o delta y e o delta x, que vão formar o m, né? Quer ver? Ó? Delta ao m. Não é mesmo? Legal, né? Deixa eu ver vamos voltar aqui, ó. É o m aqui, ó. Né? É como se fosse é como se fosse aqui, ó. A progressão, ó. A gente tem aqui, ó. Ou seja, então aqui ó, x1, x2, área 1, área 2, tipo escada mesmo. Como a tangente do ângulo, então, como m é igual a tangente do ângulo, então m é igual a delta y sobre delta x, que vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E aí essa divisão vai nos entregar o valor da tangente. Determine o coeficiente, o valor do coeficiente angular. Determine o coeficiente angular da reta R, que passa pelos pontos A, 1 e 4, e B, 2 e 3. Então, vamos lá, vamos resolver esse exemplo.
Determine M, coeficiente angular das retas que tem o ponto A 1 e 4 e B 2 e 3, né? Então, x1 equivale a 1 e y1 equivale a 4. Y1 equivale a 4. Colocando aqui, ó, x e y. É. Agora, x2 equivale a 2 e y2 equivale a 3, né? Se a gente pegar a fórmula do m do ângulo, coeficiente angular, vai ser, ó, delta y dividido por delta de x, né? E o delta vai ser, ó, y2, que é 3, menos 4, dividido por, ó, y2 menos y1 e x2 menos x1, ó, 2 menos 1. E vai ficar, ó, menos 1 sobre 1. Então, isso equivale a menos 1. Né? Conhecendo o coeficiente angular da reta M e um ponto P0, x0 e y0 pertencente a ela, podemos definir sua equação. Então, ó, definindo uma equação a partir de M. Ó. Definindo a equação da reta a partir de M. Ó, conhecendo o coeficiente angular da reta, pronto, e um ponto P0, x0, y0 pertencente a ela, podemos definir a sua equação. Então, ó, um ponto mais M a gente consegue fazer. Então, a gente precisa, a partir de M, a gente precisa do M mais um ponto. Ok? Esse é o dominó, não é não? Quem já jogou dominó? Para isso, substituímos na fórmula do coeficiente angular o ponto conhecido. Então, a gente substitui na fórmula. A fórmula é ax mais b y mais c igual a 0. Para isso, substituímos na fórmula do coeficiente angular o ponto conhecido. Ah, não, é na fórmula do coeficiente angular. A fórmula do coeficiente angular é m é igual a delta y sobre delta x, que é igual a y menos y0, y final menos y inicial, x final menos x inicial. Vai ficar assim, ó, y menos y0 é igual a m
x menos x0, que multiplica x menos x0. Então, o que foi feito? A gente só pegou a fórmula m é igual a... e substituiu. A gente subverteu aqui, ó. Né? A gente meio que virou. A gente passou o y para o outro lado. Não, a gente passou o x, isso aqui para o outro lado multiplicando. Ó. Então, esse multiplicou com esse, né? Fez a multiplicação. E esse continuou sendo, né? Vamos lá. Exemplo. Determine uma equação da reta na forma reduzida que passa pelo ponto A, 2, 4 e tem um coeficiente angular 3. Então veja que a gente tem um ponto A, 2 e 4 e o M, que é o igual a 3. A gente tem duas coisas aqui, ó. Um ponto, não é mesmo? A gente tem um ponto e M igual a 3. Então vamos pegar aqui um gráfico. X, ó, Y e X. 2 e 4. 4 e 2. Ó, 1, 2. E aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4. Então esse ponto vai estar aqui, ó. Certo? Esse é o ponto nosso. A gente tem esse ponto. Mas a gente não tem o resto, né? Que o que é igual a zero aqui, ó. Que vai assumir a área, né? A gente não tem o coisa. Só que a gente sabe que o M é igual a 3. Opa. Então esse coeficiente angular aqui, ó, é igual a 3. Logo a gente consegue saber que é do 3, desse coeficiente do 3 vezes x, que vai exportar esse valor aqui, ó. 1 mais 3. Então a gente tem aqui, ó, o 1, pá. 1 mais 3, 4. E a gente sabe que 4 mais 3 vai ser 7. E 7 mais 3 vai ser 10. O que isso quer dizer? Os valores de y sobre m multiplicado x. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Então, para encontrar a equação da resta, basta substituir os valores dos dados. Então, a gente não tem que ax mais by mais c é igual a 0. E na forma reduzida a gente não tem... quer ver? Y é igual a mx mais n. Y é igual a mx mais n. E aí a gente sabe que o m é igual a 3. E a gente tem, ó, o y, a gente pode colocar, ó, y de 4 é igual a 3 vezes 2, 3 de x, 3x, né? 3x mais n. Vamos lá, ó. Pera aí, vamos seguir ali. Vou pegar aqui, beleza. Y menos 4 é igual a 3 vezes x menos 2. Y menos 4 é igual a 3 x menos 2. Então aqui, ó, x menos 4 e y menos 2. E esses são os dois pontos.
y menos 4 é igual a 3x menos 6 menos 3x mais y passou tudo para lá, ó. Mais 2 menos 6 passa para lá, fica mais 6 menos 4 fica mais 2 é igual a 0. Aqui, ó. Passou tudo para lá, né? Toda essa equação aqui, ó, foi passada para lá e fez essa interferência. Então essa a lei de formação dessa equação é menos 3x mais y mais 2 igual a 0. Ou seja, essa é a equação da reta montada a partir desse ponto A com esse coeficiente. Então, ó, menos 3x, se a gente colocar x igual a 0 aqui, ela y igual a 0 vai dar 0. Agora, se a gente colocar 1, já vai dar diferente. Para vários pontos que a gente colocar. Então esse é o coeficiente angular e agora a gente vai ver o coeficiente linear. Coeficiente linear. O coeficiente linear n da reta R é definida como o ponto onde a reta intercepta o eixo y, ou seja, o ponto de coordenada P0 e n. Então a gente tem o n aqui, ó. O ponto de coordenada onde a gente tem o 0 e o n. Intercepta, ó, ponto onde a reta intercepta o eixo y intercepta o eixo y. Então o x é igual a 0 e o y é igual a alguma coisa, né? Ou seja, a gente tem o y aqui e aqui, ó, 0 e um ponto aqui, ó. Aqui, ó, vai sempre o coeficiente linear vai estar aqui, ó, em cima da reta do y. Utilizando esse ponto, temos y menos n é igual a m x menos 0. Y é igual a mx mais n, equação reduzida da reta. Menos n, esse é o ponto, né? É igual a m x menos 0. Utilizando esse ponto nessa equação, p x menos 0 e o y menos n. Y menos n é igual a m vezes x menos 0, que é a equação da reta, que vai ficar y é igual a mx mais n. Exemplo. Sabendo que a equação da reta R é dada por y igual a x mais 5, identifique seu coeficiente angular.
Então aqui, ó. Equação da reta R é dada por a reta R. A equação dela é dada por y igual a x mais 5. Identifique seu coeficiente angular. A gente está querendo então o n dela. Sua inclinação. E o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Identifique seu coeficiente angular. Então a gente está querendo, na verdade, a gente quer coeficiente angular m, sua inclinação e o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Inclinação e o n, né? Ponto em que a reta intercepta o eixo. Como temos a equação reduzida da reta, então m é igual a 1. X mais 5. Então, y é igual a x mais 5. Então, não tem nenhum número acompanhando x, né? Estaria aqui, ó. Então, se não tem nenhum número, quer dizer que m é igual a 1. Quando não tem nenhum número acompanhando x, o m é igual a 1. Sendo m tangente de 0 igual a 1, 0 é igual a 45. Então, a tangente do ângulo é igual à inclinação dessa reta nesse eixo, nessa imagem. Então, a tangente de 1 equivale a 45. Essa é a tangente de 1. Quer ver? Tangente de 1. Em graus. Em grau. Não, peraí. Tangente. Ué, o que eu tô fazendo, né? Sendo m tangente do coeficiente angular. Tangente do coeficiente de angular é 1, né? O coeficiente angular é igual a 0, é igual a 45 graus. Não tá. M é igual a tangente. Sim. Tangente do ângulo é igual a 1. Sim. O ângulo tem que ser 45, né? Ah, tá. A tangente de 45 que é igual a 1. Quer ver? Então vamos lá. Vamos pôr aqui, ó. Tangente de... Veja bem a mágica, ó. Não, tangente de 45 graus. Aí, ó, essa é a mágica. É igual a 1. Porque se a tangente do ângulo, né, é a inclinação. E se a gente sabe que a tangente equivale a 1, peraí. Tá bugando. Ó, a gente tem a tangente do ângulo é a inclinação, né? Sendo m a tangente do ângulo é igual a 1. Tangente do ângulo é igual a 1. Então, qual ângulo que a tangente é igual a 1, né? Tangente de qual ângulo, qual grau? Tangente de qual grau, de qual ângulo aqui, ó, vai ser igual a 1, que é o valor do m. É a tangente de 45 graus, que vai ser igual a 1, como a gente viu ali. Então, dado isso, a inclinação é 45 graus, né? O ponto de intersecção da reta com o eixo y é o ponto P, 0 e N. Então,
ahn, é, a reta n, né? O ponto, coeficiente linear, ponto de intersecção da reta com o eixo y, interseção, interseção, ponto de interseção da reta com o eixo y é o ponto P, 0 e N, né? Então esse N aqui, ó, vai ser quando o x for 0 e o N for alguma coisa, sendo N igual a 5. Então aqui, ó, 5. Então o ponto será P, 0 e 5. Ou seja, esse é o coeficiente linear. Quando x é igual a 0, né? X é x0 e esse vai 5, e a reta ela funciona, né? Porque y é igual a isso, né? Se y for igual a 0, isso aqui tem que dar 0. Bom, eu vou parar o vídeo por agora, né? A gente já conseguiu estudar um pouquinho, né? Treinar esse conhecimento, né? E a gente continua então semana que vem vendo esses conhecimentos, né? Aprofundando mais neles. E depois a gente pega naquele que para calcular a determinante de matriz e tal. A gente começa a estudar matriz. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Fui!